Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre emoções inteligentes, parte 10. Acabamos de entrar então no capítulo 10 do livro do Thiago Brunet. Caso você tenha caído de paraquedas nesse podcast, continue aqui comigo. Eu já tenho falado sobre esse livro e a gente está no capítulo 10. Então, os podcasts anteriores estão falando sobre os capítulos anteriores, tá? Desse livro incrível chamado Emoções Inteligentes. E no capítulo que eu vou colocar aqui hoje, né, que é o capítulo 10, o título é Eleve o padrão que influencia a sua vida. E é muito interessante esse capítulo para a gente poder pensar sobre os padrões que nós temos na nossa vida. Esse padrão vai influenciar, né, onde a gente está, quem está conosco, quem se afasta, quais são as relações de trabalho que a gente tem, as relações familiares, as relações de amigos, enfim. Traz muito essa questão de qual é o padrão que eu tenho. Esse padrão, ele tem aproximado as pessoas que eu realmente quero que se aproximem de mim, ou ele tem afastado as pessoas. E é importante a gente pensar sobre isso, porque o padrão, ele é um comportamento que a gente repete sem perceber. E muitas vezes a gente está afastando pessoas que são importantes para a nossa vida porque a gente não está percebendo que tem esse padrão, que tem um comportamento que repele essas pessoas. Então é preciso, né, ter coragem para olhar para dentro. É preciso ter coragem para identificar quais são os padrões que têm nos ajudado a crescer e quais são os padrões que a gente precisa abandonar, que não está ajudando muito a gente, tá? E ele coloca aqui no texto, né, no capítulo, tem a seguinte frase, ó: o seu padrão é o comportamento que as pessoas veem e não o comportamento que você acha que tem. Então é importante a gente escutar um pouco as pessoas quando elas nos dão feedback relacionado aos nossos comportamentos, né? Por exemplo, ô Fernanda, por exemplo, você tem observado, né, que você está sempre, quando está em grupo, por exemplo, o que acontece muito, né, com a gente nesse momento que a gente está vivendo, olhando muito o celular, toda hora você está olhando o celular, toda hora você está aqui com a gente, mas está conectada no celular, parece que você não está aqui. Esse é um tipo de padrão que, se a gente não prestar atenção, a gente realmente acaba fazendo com que ele vire um padrão, entendeu? Porque é um comportamento que você vai repetindo. Você não consegue se livrar do celular. Você está com um grupo de amigos numa conversa, mas você quer estar lá no online, você não quer se conectar com o seu mundo offline. Então são coisas que a gente precisa prestar atenção. E verificar que a gente precisa, realmente, tá certo, eu acho que eu tenho repetido muito isso, então eu vou ficar mais atenta para evitar. Então você vai buscando formas para evitar. Como você faz? Deixa o celular em casa, você vai encontrar... Mas como que eu vou fazer, Fernanda, para, sei lá, se acontecer alguma coisa? A gente sempre pensa nisso, né? Eu vou precisar do celular, vou precisar pedir um Uber, vou precisar fazer um Pix. Como é que eu fico sem celular, né? Então, se for muito difícil você ficar sem o celular, você não poder levar o celular, leve, mas tome consciência para que você não repita esse padrão, né? Para que você vá se afastando desse padrão que você, por comportamento repetitivo, acabou adquirindo, tá? Então, chega um momento que a gente precisa, muitas vezes, escutar as pessoas que começam a perceber e falam isso para o nosso bem,
tá? Isso é importante. E ele diz o seguinte: há pessoas com alto padrão pessoal e há pessoas com baixíssimo padrão pessoal. Então, qual é o seu padrão? É isso que vai definir em que roda você entra, é isso que vai definir em que empresa você é contratado, que tipo de amigo você tem, que tipo de negócio que você fecha. Então a gente começa a refletir sobre isso. Será que hoje você está feliz com seus relacionamentos, com seus amigos, com seu trabalho, com as pessoas que você está mais próxima, com a família que você construiu? Quero que você pense sobre isso. E ele diz outra coisa importante aqui no capítulo: ações repetidas geram comportamentos. Comportamentos repetidos geram um padrão que acaba se tornando inconsciente. E o problema é que a gente tem vários vícios que não percebe. Se reparar, você veste meia e sapato da mesma forma há 20 anos. Toda vez que está enjoado de alguma coisa, seus olhos vão para o mesmo lugar. Sua expressão é a mesma. Alguns são inofensivos, outros afastam muita gente boa de perto. Então é sobre isso, é sobre a gente olhar sobre esses padrões que têm afastado pessoas especiais, né, que têm repelido essas pessoas da gente. Porque muitas vezes as pessoas se afastam e elas não falam porque elas estão se afastando. Elas percebem alguma coisa, dizem que aquilo não está dentro, né, do que ela espera da outra pessoa, daquele padrão de comportamento, ela não vai aceitar aquilo, então ela prefere se afastar. A gente faz isso com as pessoas também. Começa a reparar. Começa a pensar sobre isso. Né? Padrões que você não aceita. Por exemplo, vou trazer um aqui. Uma pessoa que tem o padrão de falar muito da vida dos outros. Tá sempre trazendo histórias da vida dos outros. Ah, tá sabendo da última novidade? Né? Vem sempre como uma novidade, como se fosse contar algo que vá ajudar muito alguém, né? E tem pessoas que são profissionais nisso. Então, se isso é uma coisa que não está agregando para a vida de quem vai escutar, ela acaba o quê? Se afastando dessa pessoa. Porque é fato, se hoje ela está contando da vida de alguém para você, amanhã ela vai estar contando da sua vida para alguém. Então a gente precisa prestar atenção. Ah, Fernanda, mas eu não fico falando da vida das pessoas por maldade. Mas começa a entender se esse padrão que você acabou adquirindo ao longo da sua vida tem te ajudado em alguma coisa. O que isso vai te trazer de bom? Que tipo de pessoas vão se aproximar de você? Outra coisa importante que ele escreve aqui, ó. Nós temos 4 padrões principais: padrão de comunicação, padrão de reclamação, padrão emocional e padrão financeiro. Geralmente a pessoa se define por meio deles. Vou ler aqui o que ele escreveu sobre esses padrões, tá? O padrão de comunicação surge de 3 formas: como fala, como se expressa e como se veste. Ao passar a mesma imagem quando se veste, quando fala e quando se expressa, o seu padrão está equilibrado. Então você vai atrair pessoas que se identificam com esse padrão, vai atrair pessoas parecidas ou que querem ficar parecidas. Então, entende que aqui no padrão de comunicação a gente precisa prestar atenção se a forma como a gente fala, se expressa e se veste estão equilibradas. Senão a gente não vai conseguir atrair pessoas parecidas. O padrão da reclamação faz parte de todos nós. Todo mundo tem suas reclamações. Mas a forma como você reclama define o seu padrão. Ninguém fica perto de quem reclama demais, da pessoa negativa. É preciso saber como reclamar, não perder as estribeiras, ser elegante e ponderado. As pessoas te identificam muito naquele momento de tensão. Ali você mostra seu comportamento verdadeiro. Interessante ele falar desse padrão de reclamação e a gente começar a prestar atenção. Quando as coisas não acontecem do jeito que você gostaria, do jeito que você planejou, né? Uma pessoa que é muito perfeccionista acaba sofrendo muito com isso. E aí o que automaticamente ela faz? Ela reclama, ela grita, ela chora, ela esbraveja, né? Qual é o comportamento perante
a uma situação que você não controla, ok? Que não aconteceu do jeito que você gostaria. Então a gente precisa começar a olhar as questões que têm acontecido na nossa vida, que a gente não esperava, né? Que é o que mais acontece, gente. A gente não controla o que está fora da gente. Eu não controlo, por exemplo, como é que o tempo vai estar amanhã. Eu gostaria de ir para a praia, mas eu não sei como é que o tempo vai estar. Eu não tenho poder. Tá aqui parecendo que vai chover e eu consigo mudar para sol. Então, assim, a gente precisa entender que muito do externo a gente não controla e tá tudo ok. Agora, como que eu vou me comportar perante algo que não estava planejado por mim, ou que eu não gostaria que acontecesse, mas aconteceu? Como eu vou me comportar? Como uma criança mimada, que quando o pai e a mãe não dá o que ela quer, ela chora, esbraveja, faz pirraça, grita? Ou eu vou me comportar como um adulto que sou e vou ver o que eu posso fazer com aquela situação? Vale a pena a gente pensar sobre isso, porque assim, eu sei que é muito fácil falar. Concordo com você que tá pensando assim, é fácil falar assim, mas a vida é um treino. Então assim, se as situações estão sempre se apresentando de uma forma para te irritar, para te tirar do teu eixo de equilíbrio, e tem conseguido fazer isso, tá na hora de você começar a repensar e ter essa consciência. Peraí, não vou para esse lado. Vamos lá, não vamos reclamar, não vou reclamar. Vamos aceitar e o que vamos fazer agora com essa nova realidade. O terceiro padrão é o emocional. Como você lida com as contrariedades, com os momentos difíceis. As pessoas te escolhem ou não pelos seus comportamentos nos dias problemáticos. O padrão emocional inadequado repele pessoas. Repara que o padrão emocional que ele traz e o padrão de reclamação, eles são muito parecidos. Porque geralmente uma pessoa que reclama demais é uma pessoa negativa, né? Que a cada solução ela vê um problema. Mas o padrão emocional também de uma pessoa que não sabe lidar com as contrariedades da vida também dificulta. Por quê? Porque é ali que você conhece a pessoa. Nossa, numa situação difícil, olha como que ela se comportou. Então, precisamos pensar qual é esse padrão emocional que a gente tem deixado acontecer na nossa vida, tá? E por fim, ele traz o padrão financeiro. Vivemos em um mundo capitalista, sim, o nosso padrão financeiro importa. Então ele diz o seguinte: qual o carro que você chega, qual a roupa que você veste, o relógio que você usa. E ele coloca o seguinte: não estou falando de marca aqui, mas tudo isso tem a ver com o seu padrão. Não é uma questão de usar a marca mais cara, mas de você saber combinar. De você, eu vou aqui um pouco além disso, né? De você ter o que faz sentido para você. Eu não tenho o carro XYZ para mostrar para os outros que eu tenho muito dinheiro. Eu tenho esse carro porque esse carro para mim é um carro que me traz conforto, é um carro que eu confio, é um carro que eu gosto de viajar com a minha família. É o carro que eu escolhi para ser meu. E não é para mostrar nada para ninguém. Então assim, a roupa que você veste é para mostrar para os outros ou porque você se sente bem naquela roupa? Porque aquela roupa, ela mostra um pouco de quem você é. Então, gente, a gente precisa prestar atenção sobre isso. Esses padrões são muito interessantes que ele trouxe. Eu falei muito lá no meu Instagram e eu gostaria que você me seguisse lá, @eu.fernandagonçalves, sobre essa importância de estar num lugar onde a gente possa crescer. Sabe, que a gente esteja num ambiente onde a gente tem a possibilidade de crescer. E isso tem muito a ver com o padrão, porque o seu padrão ou vai te tirar desse ambiente, né? Ele vai repelir esse ambiente e vai te levar para um ambiente que você não vai conseguir crescer. E aí ele fala o seguinte: para elevar o seu padrão, como é que você pode elevar o seu padrão? Ele fala de 3 passos aqui, né? Como é que você eleva o seu padrão? Primeiro, ande com pessoas melhores que você. E aí eu volto a falar de novo do ambiente. Qual ambiente você tem frequentado? Você tem ficado, por exemplo, com pessoas com um padrão que adora reclamar? Com um padrão, né, do emocional descontrolado? Isso é importante você pensar.
Então, quando você busca uma pessoa, por exemplo, que você admira a nível financeiro, a nível profissional, você com certeza está elevando o seu padrão. Então comece a pensar um pouco sobre isso, se você tem realmente buscado estar com pessoas melhores que você. A pessoa é melhor do que eu, sei lá, em alguma matéria que você curta, em alguma área, sabe, que você queira aprender. Aí, gente, a gente pode pensar em várias coisas, mas é importante a gente olhar para isso, sabe, com mais seriedade. E ele fala aqui o seguinte, olha, existem problemas na sua vida que você só vai superar escutando quem já venceu aquele problema. A gente tem mania de escolher as pessoas erradas para andar. Então, assim, será que quando você está com um determinado problema, você vai procurar uma pessoa que não passou por aquilo? E aí, provavelmente, aquela pessoa talvez não consiga te falar de uma forma que possa te ajudar. Agora, quando você busca alguém que você confie, que já passou por aquilo, aquilo já te ajuda de alguma forma. Porque aquela pessoa sabe o que ela passou. É claro, gente, que cada um tem uma experiência, né, com relação ao mesmo fato. Mas conta muito você saber que aquela pessoa já passou por isso que você está passando. E isso, com certeza, vai te ajudar. Principalmente se aquela pessoa conseguiu vencer aquela situação ou está ainda trabalhando para vencer aquilo, né? É sinal que é possível. E isso é importante pra gente, tá? É importante pra gente entender que é possível, né? Quando a gente vê que alguém passou, se alguém passou por aquilo e tá melhor, você também vai passar e vai ficar melhor. Mas é saber, né, com quem você quer andar. Isso é muito importante. E muitas vezes a gente acaba se levando por questões, muitas vezes pessoais, e acaba se perdendo nesse caminho. Então, entender com quem você quer andar e com quem você quer estar. E por que isso? Por que isso é importante para você? Ele fala da importância de ler livros, do quanto que é importante a gente buscar conhecimento com relação ao que a gente não domina tanto, então buscar livros com conteúdo daquilo que você não é tão bom, tá? Essa é uma das dicas que ele deixa aí nesse capítulo 10. Então é importante você olhar sobre a questão dos seus padrões, quais padrões aí que estão te ajudando a avançar, a crescer, e quais padrões têm te atrapalhado, e começar a trabalhar, né, nesses aspectos dos padrões que têm atrapalhado você a crescer. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre emoções inteligentes do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandagonçalves.com.